Meus queridos irmãos, irmãs e amigos que costumeiramente nos dão o prazer da sua audiência, é com grande alegria que renova em nós a satisfação deste reencontro e da sua audiência. Por isto, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu pastor Luiz Pedroso. Hoje vamos estudar uma lição importante, que é da autoria do ilustre culto pastor Elton Mello, e que tem como título Judas, privilégio desperdiçado. Quais são os objetivos do presente estudo? Primeiro, conhecer a história de Judas Iscariotes, o discípulo que traiu o mestre, fazendo uma decisão pecaminosa. Também perceber que existem mistérios entre o livre-arbítrio do homem e a soberania de Deus. E, por fim, praticar, isto mesmo, praticar atentando para o caráter duvidoso de Judas, que pesou nas suas escolhas e decisões. Para reflexão, que lições podemos aprender com a história de Judas? Vamos ao texto áureo. Abro aspas. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 21. Alguns textos inspirativos. Lucas, capítulo 22, versículos 47 e 48, que fala sobre a traição e o beijo. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? João capítulo 17, versículo 12, tem uma outra informação. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Fecho aspas. Vamos agora ver um versículo no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 13 a 19. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, isto mesmo, que o traiu. Vamos à introdução. Vamos mergulhar na vida de Judas Iscariotes, um homem que andou ao lado de Jesus, mas acabou desperdiçando esse incrível privilégio. Ele era um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus para ser um apóstolo.
Acompanhava Jesus em seus ensinamentos e milagres, vivenciando de perto a grandiosidade do Filho de Deus. A escolha de Judas não foi um acidente. Jesus tinha um propósito ao chamá-lo para ser parte de seu círculo íntimo. Ao explorar sua história, aprenderemos valiosas lições para evitar os mesmos erros em nossa jornada de fé. O que podemos fazer para evitar cair nos mesmos erros? Vamos ao tópico número 1. Reconheça suas motivações mais íntimas. Judas Iscariotes foi selecionado por Jesus para ser um dos 12 discípulos mais próximos. Como podemos ver em Marcos capítulo 3, versículos 16 a 19. Ele desfrutou da incrível oportunidade de aprender diretamente com Jesus, presenciando seus ensinamentos, milagres e exemplo de vida. No entanto, mesmo com essa proximidade, Judas não foi imune a tentações e influências negativas. Apesar do privilégio de estar próximo de Jesus, Judas começou a ser seduzido por motivações sombrias. Uma das passagens que revela isso é a situação em que Maria unge Jesus com perfume caro, como mencionado em João capítulo 12, versículos 4 a 8. Entretanto, Judas questionou o uso desperdiçado do perfume, revelando seu amor pelo dinheiro. Isso o levou a trair Jesus aos líderes religiosos por 30 moedas de prata, conforme Lucas capítulo 22, versículos 47 e 48. A traição de Judas foi uma mistura de ganância, descontentamento e egoísmo. Assim como Judas, podemos ser tentados por motivos egoístas, como dinheiro, poder ou reconhecimento. Devemos constantemente examinar nossos corações e motivações, buscando alinhar nossas escolhas com os princípios de Deus. Vamos a uma aplicação. Avalie como têm sido as motivações do seu coração diante de pessoas com posses, diante de testes com dinheiro e boa mordomia dos recursos do reino. Vamos ver o que diz o tópico 2. Cultive um coração arrependido. O caráter duvidoso de Judas também contribuiu para suas escolhas trágicas. Ele era o tesoureiro dos discípulos, controlando as finanças do grupo, o que o colocava em uma posição de confiança. No entanto, ele demonstrou desonestidade e falta de integridade, o que abriu espaço para que as tentações o dominassem. Mesmo após trair Jesus, quando ele percebeu a gravidade de seus atos, sua reação não foi de arrependimento sincero, mas de remorso. Procure conferir esta história lá no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 3 a 5. Destaca-se, portanto, a importância de um caráter sólido e de um coração verdadeiramente arrependido, o que não foi o caso de Judas. O peso da culpa parece ter sido insuportável para Judas. Sua falta de arrependimento genuíno e sua dificuldade em lidar com as consequências de suas ações o levaram a um ponto de desespero. Judas escolheu se enforcar.
revelando o triste desfecho de uma trajetória marcada por escolhas erradas. Ao contrário de Judas, devemos buscar o arrependimento sincero ao percebermos nossos erros. Deus está sempre pronto para perdoar e restaurar aqueles que se voltam para Ele com um coração contrito. O caráter de Judas mostrou sua fragilidade diante das tentações. Busquemos desenvolver um caráter sólido, fundamentado na verdade, honestidade e integridade. Vamos à aplicação. A vida de Judas revela a complexidade da relação entre o livre-arbítrio humano e a soberania de Deus. Embora Deus tenha conhecido as escolhas de Judas, ele ainda foi responsável por suas ações. Você sabe que é responsável pelas decisões ou transfere a culpa para Deus? Tópico terceiro. Aproveite o privilégio de andar com Jesus. Hoje, como cristãos, temos a incrível vantagem de ter Jesus conosco através do Espírito Santo. Assim como Judas teve a oportunidade única de caminhar ao lado de Jesus, temos a oportunidade de uma comunhão íntima com o Salvador. Isso nos guiará em todas as situações da vida, ajudando-nos a evitar os erros de Judas e a viver uma vida digna de nosso chamado. Veja a seguir 5 benefícios de andarmos firmes com Cristo. Primeiro, guia e direção divina. Caminhar com Jesus nos oferece a orientação divina de que precisamos em nossa jornada. Assim como os discípulos receberam ensinamentos diretos de Jesus, nós também temos acesso à sua palavra e à orientação do Espírito Santo. Jesus nos guia em nossas decisões, iluminando o caminho à nossa frente e nos ajudando a evitar os obstáculos que podem nos desviar. Outro ponto: crescimento espiritual e transformação. Assim como os discípulos foram transformados ao andar com Jesus, nossa caminhada ao seu lado resulta em crescimento espiritual. Ele nos desafia, nos molda e nos capacita a nos tornarmos mais semelhantes a Ele. Conforme seguimos seu exemplo e aplicamos seus ensinamentos em nossas vidas, somos transformados de glória em glória. Ponto número 3. Companhia e consolo constantes. Jesus prometeu estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, versículo 20. Em tempos de alegria e tristeza, em momentos de triunfo e dificuldade, Ele é nosso constante companheiro. Sua presença nos traz paz e conforto, permitindo-nos enfrentar os desafios da vida com confiança. Perdão e restauração. Quando tropeçamos e falhamos, Jesus oferece a dádiva do perdão. Sua morte e ressurreição nos concedem a oportunidade de sermos reconciliados com Deus, independente do quão longe possamos ter nos afastado. Andar com Jesus nos ensina sobre o amor incondicional de Deus e a capacidade de recomeçar com um coração arrependido.
Ponto número 5, propósito e significado. Jesus não apenas oferece perdão, mas também nos convida a participar de seu plano redentor para o mundo. Andar com Ele nos revela nosso propósito na vida, mostrando-nos como podemos fazer a diferença na vida das pessoas e no reino de Deus. Ele nos capacita com dons e talentos para servirmos aos outros e compartilharmos o seu amor. Caminhar com Jesus é um privilégio inestimável que nos oferece orientação, transformação, companhia constante, perdão e um propósito significativo. À medida que aproveitamos esses benefícios, somos capacitados a viver vidas cheias de significado, propósito e impacto, evitando os erros de Judas e abraçando a plenitude da vida que Jesus oferece. Portanto, aproveitemos esse privilégio com gratidão e dedicação, vivendo em comunhão íntima com nosso Salvador e Senhor. Uma aplicação. Avalie como tem sido a sua caminhada com Cristo. Você tem desfrutado de tudo que este relacionamento oferece? Haverá áreas sombrias na sua vida? Que você viva com alegria este relacionamento todos os dias. Conclusão. Ao explorarmos a vida de Judas Iscariotes, somos confrontados com a realidade de escolhas trágicas e as consequências que elas podem trazer. No entanto, também somos desafiados a aplicar essas lições em nossa própria jornada de fé. Com discernimento, arrependimento e um caráter íntegro, podemos evitar os erros de Judas e desfrutar plenamente da comunhão com Jesus, caminhando lado a lado com o nosso Salvador. A história de Judas Iscariotes nos lembra que, mesmo em meio a privilégios e oportunidades únicas, podemos ceder às tentações e fazer escolhas desastrosas se não tivermos um caráter sólido e uma busca constante por Deus. Que possamos aprender com os erros de Judas e buscar a integridade, a humildade e a retidão em nossa jornada de fé, evitando desperdiçar os privilégios que Deus nos concede. Que Deus, através do Espírito Santo, nos ajude. Amém.